Boas, boas galera, lá vamos chegando então mais um pouquinho, se ligue na área, bora então. Cara do céu, acho que eu vou ter que comprar um celular maior, porque minha cara tá cada vez maior, tô cada dia mais gordo, cara. Meu Deus, acho que eu vou ter que trocar o ângulo do negócio aí. Tu é louco. Bora lá, seguinte, vamos continuar no judiciário, aula 2 de judiciário. Então, montei aqui um quadro, né, esquemático do Poder Judiciário, lá em cima o Supremo Tribunal Federal, o CNJ que não presta jurisdição, todo mundo aqui presta jurisdição, todo mundo aqui julga, só o CNJ, esse não julga, tá? Esse verifica as questões administrativas desses outros aqui. Vou falar depois. Depois, então a estrutura, STF, depois um órgão supremo, né? Ou seja, o Poder Judiciário ele é escalonado, aqui tem o escalonamento do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal no topo, depois uns órgãos superiores ou de terceira instância logo abaixo do Supremo Tribunal Federal, depois órgãos de segunda instância logo abaixo dos órgãos superiores e depois os órgãos de piso, aqui os juízes, né, de primeiro grau, tá? Tudo começa no primeiro grau, é a regra. Todo processo começa em primeiro grau de jurisdição e à medida que você vai recorrendo, você vai prorrogando a jurisdição para outras instâncias, para outros patamares, tá? Às vezes, o processo já começa direto no Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, um crime cometido pelo presidente da República, né? Crime cometido por deputado, senador no exercício do mandato, já começa a ação penal, já começa diretamente no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque eles têm foro por prerrogativa de função. A pessoa diz, é bom o foro. Na realidade, o que é bom é essa troca. O cara comete o crime no parlamento, o processo começa lá no STF, depois ele perde o mandato, o processo volta. Era o que acontecia, né? Volta ao primeiro grau, depois ele assume o mandato de novo, o processo sobe para o STF. E essa tramitação de uma fase para outra, de uma instância para outra, que demorava, tá? Porque tu ser processado diretamente no Supremo Tribunal Federal não vai ter muita vantagem, porque tu não vai ter o direito de recurso. Tu vai ter no máximo um recurso ali para uma turma. Enquanto que se tu é processado em primeiro grau, tu pode levar para o segundo grau, tu pode levar para o instância superior e depois para o STF. Olha a demora que vai percorrer o processo. Então, a questão do foro privilegiado, o privilegiado vulgarmente que a gente fala, né, porque certo é foro prerrogativo de função, não quer dizer que ele é melhor, tá? O que é melhor é quando o cara perde o foro, o processo volta para a instância ordinária, volta para a instância abaixo. E até se interarem daqueles fatos demora muito. E daqui a pouco ele vira parlamentar de novo, o processo sobe de novo. Esse era o problema, né? Mas o STF acabou dizendo que não, que é só o STF ele tem competência para julgar os crimes quando cometidos no cargo e em razão do cargo. Depois, se o cara cometeu o crime antes do cargo, não fica mais mudando o processo de um lado para outro. Verifique essa jurisprudência aí. Tá beleza? Tudo começa em primeiro grau da jurisdição e vai subindo. À medida que você julgou aqui em primeiro grau, você recorre para um segundo grau de jurisdição. Tá bom? A regra, né? O governador do estado comete crime, já começa no STJ. O prefeito comete crime, já começa no TJ. Tá? Beleza? Seguinte. Aqui, começando pela Justiça Militar. Justiça Militar. Então, Superior Tribunal Militar, abaixo dele vem o Tribunal de Justiça Militar. Eu lembro para vocês que Tribunal de Justiça Militar só tem em 3 estados da federação, tá? Nem todos os estados da federação possuem o Tribunal de Justiça Militar. Somente São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul tem o TJM, tá? Quando, nas hipóteses que não tem o TJM, o STM vem a ser um órgão de segunda instância, ele acumularia as duas funções, né? Porque nos lugares que não tem o Tribunal de Justiça Militar, o processo vai diretamente para o STM, tá bom? Vamos lá. Começando pela Justiça Militar. Como que é a Justiça Militar no Brasil? A Justiça Militar no Brasil, ela tem uma Justiça Militar dos Estados e uma Justiça Militar da União, certo? O que julga a Justiça Militar da União? A Justiça Militar da União julga os crimes cometidos por civil ou militar contra as Forças Armadas. Crime cometido por civil ou militar contra as Forças Armadas é julgado pela Justiça Militar da União. Nesse caso, a Justiça Militar da União é o seguinte: em primeiro grau, ela é chamada de auditoria militar.
A auditoria militar, ela é composta por um juiz auditor e por 2 militares. A auditoria militar da Justiça Militar da União, certo? Então o cara que cometeu um crime militar ou não, cometeu um crime contra as Forças Armadas, vai ser julgado por essa auditoria militar. E o recurso da auditoria militar, vai direto para o STM, que vai exercer uma função de segundo grau, tá? Não tem aqui na Justiça Militar da União, não tem um segundo grau de jurisdição. O segundo grau de jurisdição é direto no STM, certo? E daqui só para o Supremo Tribunal Federal, tá? Se tiver alguma questão constitucional. No âmbito dos estados, tem o Conselho de Justiça Militar. O Conselho de Justiça Militar, ele é composto por um juiz do juízo militar ou por um juiz de direito emprestado, tá? Em Santa Catarina não tem o concurso para juiz do juízo militar. Então quem exerce aqui o Conselho da Justiça Militar é um juiz de direito emprestado, né, do Tribunal de Justiça do Estado, e 4 militares. Eles compõem o quê? Um Conselho da Justiça Militar. Eles julgam o quê? Os crimes cometidos por militar, tá? Os crimes cometidos por militares estaduais, bombeiros militares e policiais militares dos estados. Eles só não julgam os crimes cometidos por militares, aqueles crimes dolosos contra a vida. E os crimes dolosos contra a vida são julgados pelo Tribunal do Júri, tá bom? Então ele comete crime praticado por policial militar no serviço, né? Por bombeiro militar no serviço, salvo se o crime foi um homicídio doloso. Daí ele vai ser julgado pelo Tribunal do Júri, beleza? Militar, então, tá aqui. No âmbito da Justiça Eleitoral, juntas eleitorais e juízes militares juízes eleitorais, esse é o primeiro grau. Como é que é composto? Qual é a diferença? Primeira coisa, você sabe o seguinte: juiz eleitoral não tem um quadro próprio, não tem concurso para juiz eleitoral. O juiz eleitoral é um juiz emprestado que vem, né, da Justiça Comum Estadual, vem do juiz de direito, ele acumula uma função, ele vai exercer na vara dele a função de juiz de direito e vai acumular uma função de juiz eleitoral, tá? E como é que se tem no lugar vários juízes naquela comarca, eles fazem um rodízio, né? A cada 2 anos vai ficar um ali. Mas se não tem, se é o juiz que tem só ele naquela comarca, ele vai acumular a função de juiz eleitoral também, tá bom? Então, o que acontece? O juiz eleitoral, o que ele faz? Ele é como eu falei, um juiz de direito, ele julga crimes eleitorais e ele organiza o processo eleitoral. Inclusive, ele faz o quê? Ele nomeia as pessoas, os cidadãos que vão compor a junta eleitoral. O que faz essa junta eleitoral? A junta eleitoral, ela apura o resultado da eleição. Ela verifica, ela diploma, ela vê quem foi, ela faz toda aquela apuração, a junta eleitoral da cidade. Ela vai ter a junta eleitoral composta pelo juiz eleitoral, mais 2 ou 4 cidadãos, depende do tamanho da cidade, tá? Depende do número de eleitores da cidade. Que tenha notável idoneidade moral, notável saber jurídico e tudo mais, né? Notória idoneidade. Eles vão, uma junta de pessoas aqui, que vai fazer o quê? Que vai apurar o resultado da eleição, que vai ajudar o juiz eleitoral a conferir os vencedores daquela eleição. Eles também fazem o quê? Essa junta vai resolver sobre impugnações de candidaturas e também vai expedir os diplomas para os eleitos, tá bom? Então todo município, né, toda zona eleitoral vai ter uma junta eleitoral e um juiz eleitoral. Lembra que o juiz eleitoral é emprestado do juiz de direito. O dia que você passar num concurso, né, e ficar numa comarca pequena que só tenha você vai receber aqui um plus por ser juiz eleitoral também, tá? Depois, juízes do trabalho. O que julga o juiz do trabalho? O juiz do trabalho, ele julga todos os conflitos decorrentes das questões trabalhistas, né? Todos os conflitos trabalhistas ali entre empregado e empregador e tudo mais são julgados pela Justiça do Trabalho. Reclamatória trabalhista, tudo isso aí é tudo julgado pela Justiça, pelo juiz do trabalho em primeiro grau de jurisdição, tá bom? Depois, juiz federal. O que julga o juiz federal? O juiz federal, ele julga aquelas causas que tiverem interesse à União. A União tem interesse na causa, ou alguma autarquia
federal ou alguma empresa pública federal, uma fundação federal, ela está envolvida, ela tem interesse naquela causa. Se a União ou qualquer das suas empresas públicas, fundações ou autarquias tiverem interesse na causa, essa causa será julgada por um juiz federal. A competência está lá no artigo 109 da Constituição, tá? O juiz do trabalho, só para quem quiser anotar, 114 da Constituição, certo? 109 da Constituição. Tá bom? O que mais que eu tenho que falar aqui? A Justiça Federal, então julga todo crime, por exemplo, moeda falsa. Quem julga o crime de moeda falsa? Um juiz federal, em primeiro grau é um juiz federal. Quem julga, por exemplo, descaminho. Você vai no Paraguai e traz produtos lá e não paga o imposto na entrada. Juiz federal, é um crime contra a União. Contrabando, você traz produtos para o Brasil que não poderia trazer do Paraguai. Se você for pego, quem vai julgar você? O juiz federal, tá? E, consequentemente, quem vai investigar você é a Polícia Federal e quem vai denunciar você é o Ministério Público Federal, tá bom? O juiz federal também julga qual outro crime? Tráfico internacional de drogas, descaminhos, sonegação de imposto de renda, crimes ambientais cometidos dentro de uma unidade de conservação federal que nem tem aqui na região APA da Baleia Franca, toda a construção ali, todo dano à APA é julgado por um juiz federal, tá bom? E daí sobe o juiz de direito. O que faz o juiz de direito? Julga tudo o que não for das outras competências. Na verdade, a justiça ela é dividida da seguinte forma: justiça comum, que seria o juiz de direito e o juiz federal, e a justiça especializada do trabalho, justiça especializada eleitoral e justiça especializada militar. Então nós temos dois tipos: a justiça especial, que são as três que eu falei anteriores, e a justiça comum, que é a justiça comum federal e a justiça comum estadual. O juiz de direito estadual, ele julga tudo. O que não for da competência das outras justiças, é tudo na justiça estadual, tá? Ele tem uma competência residual nos termos do artigo 125 da Constituição, tá bom? Beleza? Bora então, deixa eu apagar o quadro. Bora. Então, segundo grau de jurisdição, vimos o primeiro. Segundo grau de jurisdição, começando pelo Tribunal de Justiça Militar. Olha só, Tribunal de Justiça Militar, previsão lá no artigo 125, parágrafo 3º. No âmbito dos estados, só haverá Tribunal de Justiça Militar nos estados em que os integrantes das polícias militares e bombeiros militares forem superior a 20 mil integrantes, 20 mil pessoas. Só existem Tribunal de Justiça Militar nos estados de Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais. Nos outros estados não tem. Mas daí quem exerce nos outros estados o segundo grau de jurisdição da Justiça Militar Estadual? O Tribunal de Justiça. Daí tem um órgão específico dentro do Tribunal de Justiça que faz o segundo grau da Justiça Militar no âmbito dos estados. No âmbito da União, quem faz o segundo grau da Justiça Militar é o Tribunal Superior Militar. Beleza? A composição deles daí fica a cargo da Constituição de cada um dos estados. Aqui em Santa Catarina não tem, tá bom? Tem que ter no mínimo 20 mil integrantes para que tenha o Tribunal de Justiça Militar dos Estados. O que ele julga? Ele julga os recursos ali dos conselhos militares estaduais. Os recursos, o militar cometeu um crime, em primeiro grau ele é julgado pelo aquele conselho militar que eu falei antes, e o recurso da decisão desse conselho vai para o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou então para o Tribunal de Justiça nos estados que não tem. Beleza? Seguinte. TRE. Composição do TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Vocês lembram que o TRE não tem quadro próprio, né? São juízes de direito emprestados da Justiça Comum Estadual. A composição deles, no mínimo 7 desembargadores federais no TRE que terão. Esses 7, no mínimo 7, pode ter mais. Mas como é que funciona? Desses 7, 2 vêm do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça elege entre 2 deles aqui e eles vão acumular funções, tá? Ele vai exercer a função dele, desembargador aqui, ele vai ser um desembargador do Tribunal de Justiça e vai acumular a função de desembargador no TRE, tá bom? Composição, 2 indicados pelo Tribunal de Justiça numa votação entre os desembargadores, eles mandam 2 para lá, emprestam 2. Depois, 2 juízes estaduais escolhidos pelo Tribunal de Justiça e depois, um
juiz do Tribunal Regional Federal, tá? Ou se não tiver ali naquela circunscrição, se não tiver naquele estado Tribunal Regional Federal, um juiz federal, tá? Indicado também pelo Tribunal pelo TRF, né? E ainda depois dois advogados nomeados pelo presidente da República, diz lá, advogados, né, de notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo presidente da República. O que acontece? A OAB faz uma lista com 6 nomes e envia para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça indica esses nomes e o presidente então faz a nomeação, tá? Beleza? Então, TRE é uma lista sexta, o presidente da República escolhe 2 nomes ali e vão virar desembargadores. Esse cargo de desembargador ali no Tribunal Regional Eleitoral, ele tem previsão no artigo 120 da Constituição, tá bom? Tribunal Regional do Trabalho. O que faz o TRE? O TRE julga recursos interpostos contra as decisões das juntas eleitorais de primeiro grau e dos juízes eleitorais em primeiro grau. O recurso, se você recorrer, vai para o TRE. Tá? Maravilha? TRT. O que faz o TRT? Qual é a composição? O TRT está lá no 115. Qual é a composição? Também 7. Mas como é que acontece aqui? Ó? 1/5 é o chamado quinto constitucional, que está no artigo 94 da Constituição. 1/5 entre membros do Ministério Público do Trabalho e advogados. Tá? 4/5 juízes do trabalho que promovem ao cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho. Então, o que é o quinto constitucional? 1/5 do TRT será composto de membros do Ministério Público do Trabalho e de advogados. Tá? Imagine lá que o 1/5, o número desses 7 aqui, né? O mínimo é 1/5. Qual é 1/5 de 7? Eu não sei fazer essa conta, mas é no mínimo, tá? Pode ter 30, pode ter não sei quantos, é no mínimo 7. Tem mais, todos os TRT tem mais. Mas imagine lá que tem 10, né? Que tem 10, aquele TRT tem 10 membros. 2 daqueles ali você sabe que um deles era um promotor do Ministério Público do Trabalho, procurador da República do Ministério Público do Trabalho, que vira desembargador no TRT, e é de um advogado também de notório saber jurídico, que vira desembargador, certo? O quinto constitucional é aquele indicado pelo presidente da República, está lá no artigo 115 da Constituição, tá bom? O presidente da República que vai nomear o quinto aqui. Os demais são juízes do trabalho que promove. O juiz do trabalho de primeiro grau, quando ele promove, ele vira desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, tá? O que faz? Julga em segundo grau de jurisdição as causas, os recursos oriundos do primeiro grau, né? Tá, beleza? Maravilha? Eles têm que ter no mínimo, tem que ter mais de 30 anos e menos de 65 anos. Julga as decisões dos juízes do trabalho. São 24 TRTs no país, tá? Aqui, o de Santa Catarina é o da 12ª região. Cada estado, em tese, tem o seu TRT. Estão faltando, porque nós temos 26 estados e ainda o Distrito Federal. Então, mas em regra que todos os estados tenham um TRT. É o comando da Constituição. Beleza? Tribunal Regional Federal, previsto no artigo 107 a 108. Como é que é a composição do Tribunal Regional Federal dos TRT? Tá? Como é que é? No mínimo também 7, só que tem mais. No mínimo 7 desembargadores. E como que vai ser essa composição? 1/5 deles nos termos do artigo 94, ou seja, vem 1/5 do Ministério Público Federal, procurador da República que vira desembargador, e 1/5 de advogados, ou seja, esse 1/5 aqui, mesma conta. Se tiver 10, né, eu acredito, eu não tenho certeza que 1/5 de 10 são 2, tá? Mas né? Então, se são 10, vamos dizer, por exemplo, são 10, provavelmente vai ser um número ímpar, né? Sempre é número ímpar. Mas imagine que tem 10 desembargadores, um desses 10, 1/5 é entre membros do Ministério Público Federal e advogado. Então, ou seja, vai ser
Um desembargador vem do Ministério Público Federal e o outro desembargador é um advogado indicado pelo presidente da República, tá? Indicado pelo presidente da República a partir de listas, né, formadas pela OAB. A OAB faz uma lista com 6 nomes, indica para o TRF vai tirar 3 nomes, vai deixar só 3, vai mandar para o presidente da República. O presidente da República vai escolher esses advogados para compor o TRT e vai virar desembargador. O advogado vira desembargador vitalício, sem concurso, sem nada, tá bom? 1/5. O restante são juízes, os outros 8, no caso, sendo 10 aqui, né? Os outros 8 são juízes federais que promovem. O que julga o Tribunal Regional Federal? O Tribunal Regional Federal julga, em 2º grau de jurisdição, as causas que tramitaram, né, na Justiça de 1º grau, que são aquelas causas que têm interesse da União, das suas empresas, das suas entidades autárquicas, das suas fundações, tá? Aqueles casos que eu falei, crime, moeda falsa, descaminho, contrabando, sonegação de imposto de renda, qualquer sonegação de imposto federal, tudo vai no TRF, no Justiça Federal de 1º grau e recurso para o TRF. Beleza? Tribunal de Justiça dos Estados. Vocês já sabem o que ele faz, né? Ele julga em 2º grau de jurisdição as causas da Justiça Estadual de 1º grau. Quais causas? Todas as que não forem das outras justiças. Tudo que não for das outras justiças é Tribunal de Justiça Santa Catarina. Furto simples. Aonde quem julga? Juiz estadual de 1º grau. Foi condenado, recorre para onde? TJ do estado, do respectivo estado. Como é a composição? 1/5 deles é entre membros do Ministério Público e advogados, né, de notório saber jurídico, que tenham mais de 10 anos na atividade. Essa regra do 1/5 está no artigo 94 da Constituição. Vocês vejam lá, tá? Então, como é que acontece? Tribunal de Justiça de Santa Catarina parece que tem 40 desembargadores, né? Tribunal de Justiça de Santa Catarina parece que tem 40 desembargadores. Como é que funciona a nomeação ali? 40 são deputados. Tem 62 desembargadores. Desses 62, 1/5 deles é dividido entre membros do Ministério Público e advogados. São promotores de justiça e advogados que viram desembargador estadual, tá? Eles são nomeados pelo governador do estado. O restante são juízes, o outro 4/5 são juízes que promovem, né, e viram desembargadores, tá bom? O que faz o TJ? Ele julga em grau de recurso, né, as causas que foram julgadas no 1º grau de jurisdição. Beleza? Bora lá então nos próximos. Voltando então, os tribunais de 3º grau, ou seja, tribunais superiores. Tribunais superiores, STM, né? Superior Tribunal Militar, tá lá no artigo 123 da Constituição. Ele é composição aqui, ó, de 15 membros. Os caras brincam aí, somos todos mocinha, né? Porque a composição é 15 anos e tal, 15 membros. Como é que foi? Como é que é estruturado? Esses 15 são nomeados pelo presidente da República e depende de uma aprovação do Senado Federal. Tá bom? 3 generais oficiais da Marinha, 4 do Exército, porque o efetivo do Exército é maior, 3 da Aeronáutica e 5 civis. Sendo que esses civis, 3 são advogados, 1 juiz militar e 1 membro do Ministério Público Militar, tá bom? O que eles julgam? É o 2º grau da Justiça Militar da União e vem a ser um tribunal superior dos estados, né? Decisões contra ali contra Tribunal de Justiça Militar vai também para o STM, tá bom? Mas a função principal dele é ser, na verdade, embora ele seja um tribunal superior, ele é o 2º grau de jurisdição da Justiça Militar da União. Maravilha? Tribunal Superior Eleitoral, está lá no artigo 119. O TST, composição dele de ali no mínimo 7, né? 7 ministros, sendo que 3 vêm do Supremo Tribunal Federal, escolhidos lá pelo próprio Supremo Tribunal Federal, 2 do STJ, escolhidos também pelo próprio STJ, e 2 advogados, tá? Todos nomeados pelo presidente da República. Tá lá no artigo 119 da Constituição a composição do Tribunal Superior Eleitoral, tá bom?
No caso, esses advogados aqui, ó, eles são indicados pelo Supremo Tribunal Federal e quem eles indicam, o Supremo indica para o presidente da República, dentre 6, né, ele indica 6 advogados, o STJ indica 6 advogados, desculpa, o Supremo Tribunal Federal indica 6 advogados e o presidente da República escolhe 2 para o cargo. Esse cargo aqui de ministro do TSE, ele é temporário. Ele é um cargo de 2 anos, permitido uma recondução só por mais 2 anos, tá? Qual é a função dele? A função é uniformizar a aplicação da lei eleitoral e também julgar os recursos interpostos contra as decisões do TRE. Tá bom? TST. O TST, Tribunal Superior do Trabalho, está lá no artigo 111A da Constituição. A competência, a composição deles são 27 membros, sendo que 1/5 nos termos do artigo 94, ou seja, 1/5 entre advogados e membros do Ministério Público do Trabalho, indicados pelo presidente da República, certo? Aqui são vitalício, aqui é vitalício, tá? No STM também é vitalício. Aqui no TST também, foi nomeado, aceitou, ele fica vitalício, não pode perder o cargo. Tá bom? Julga dissídios, ele julga dissídio coletivo de âmbito nacional, um dissídio coletivo que tem uma abrangência que suplante ou supere a abrangência dos TRTs e também os recursos contra decisões do TRT. Por último aqui o STJ. O STJ, a composição está lá no artigo 104 a 105 da Constituição e 105 a composição. São 33 membros aqui, né? Somos todos Jesus, somos todos mocinha. Como é que é aqui? 27 ou 30 sem 3. Esse aqui, o TSE é o 7, né? Uma coisa assim, só que aqui o mnemônimo é ruim. Tá bom? O STJ, composição. 33, então, sendo 11, vem do TRF, tá? Porque o STJ ele é o Tribunal Superior da Justiça Comum, estadual e federal, né? Lembra que aqui embaixo estava o TJ e o TRF. Então vem 11 do TRF, 11 desembargadores do Tribunal de Justiça e depois 11 dentre advogados e membros do Ministério Público, certo? Todos indicados, nomeados pelo presidente da República, tá? O STJ está no artigo 105 da Constituição, 105 da Constituição, beleza? 104 e 105. Todos eles, depois de indicados pelo presidente da República, o nome precisa ser aprovado pela maioria absoluta do Senado Federal. Fechou? Beleza? Para liquidar a fatura, STF, Supremo Tribunal Federal, está previsto no artigo 101 a 103 da Constituição. A composição são 11 ministros, né? Idade tem que ser no mínimo 35 anos. Isso que eu vou falar agora serve para todos. Idade de 35 anos e menos de 65 anos. Eles são nomeados pelo presidente da República após a aprovação da maioria absoluta do Supremo Tribunal Federal. É o que está acontecendo atualmente. Em outubro de 2020, o presidente Bolsonaro, o ministro Celso de Mello se aposentou, o presidente Bolsonaro tem que nomear outro. Ele já indicou para o Supremo Tribunal Federal, acho que é Caio Nunes, que é desembargador do STJ, que veio do 5º Constitucional, se eu não me engano, que ele era advogado e foi nomeado pelo 5º Constitucional. Ele vai ser sabatinado pelo Senado Federal. A maioria do Senado Federal tem que indicar, tem que votar e aprovar, chancelamos o nome do cara, e daí o presidente da República fará a nomeação dele. Tá bom? Notável saber jurídico, conduta ilibada, tá? Precisa ter. Não precisa ser formado em direito, a Constituição não exige. Tem que ser notório saber jurídico. E reputação ilibada, 35 anos e menos 65 anos. Competência do Supremo Tribunal Federal. Tem a competência constitucional. Por quê? Porque ele é o guardião da Constituição. Ele que faz zelar a Constituição, guardar a Constituição, tá? Então ele julga todas as ações que no controle de constitucionalidade, recurso extraordinário, toda decisão que contrariar a Constituição, toda lei que contrariar a Constituição, ela será submetida a um julgamento no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o o STF que vai dizer o quê? A última palavra sobre Constituição. Tá bom? Ele tem uma competência constitucional, ele tem uma competência penal, porque ele julga os crimes cometidos pelo presidente da República, pelos crimes cometidos pelos integrantes do Congresso Nacional, crimes cometidos
por ministros de estados, crime cometido por ministros do STF, crimes cometidos por comandantes das Forças Armadas. Vocês dêem uma olhada lá no 102 da Constituição. Ele também tem uma competência civil, porque ele julga, por exemplo, mandado de segurança contra ato do presidente, mandado de segurança contra ato das mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, e ele julga também mandado de segurança contra atos dele próprio. Tá? Além disso, ele tem competência civil, quando ele julga conflito entre um estado e outro, conflito entre a União e estados, conflito entre um estado e um município de outro lugar da federação, ou seja, um município de outro estado, tá bom? Então, competência constitucional, penal e civil. Depois tem o CNJ. O CNJ não presta jurisdição, ou seja, ele não julga. Se você levar um conflito seu comigo para o CNJ, ele não vai julgar. O CNJ ele foi criado para quê? Para melhorar o serviço público do Poder Judiciário, para melhorar, para dar efetividade à prestação jurisdicional. Então, ele tem por função a melhoria, ele foi criado por quê? Porque estava havendo muita falha, muita demora na Justiça Comum, Federal e Estadual, na Justiça do Trabalho, tá? Então ele foi criado basicamente por conta dessas duas justiças, para melhorar essa justiça. Ele faz o que? Ele recebe e processa toda reclamação contra membro, contra servidor, ele recebe. Se você tiver uma reclamação, você pode levar para o CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Ele é composto de 15 membros, todos nomeados pelo Presidente da República, e esse cargo não é vitalício, ele é de 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos, tá bom? Ele também edita resoluções, ou seja, normativas para melhor desempenho das funções do Poder Judiciário. Galera, beleza, era isso, já tivemos uma aula de Poder Judiciário, essa vem a ser a segunda aula, a aula fica complementada pelo podcast O Nosso Direito Constitucional e ainda tem os nossos encontros no Zoom para complementar aqui também. Fechou? Qualquer coisa estou à disposição. Forte abraço, até mais, fui!